Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Nós vamos começar hoje a nossa aula sobre os indígenas, capítulo 4. No livro didático da gente, esse aqui, vocês abram na página 97, é o capítulo 4, Indígenas no Brasil. O que nós temos para falar sobre os indígenas? Voltando um pouquinho da história, né, a gente viu que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui com a esquadra, aportaram nas águas brasileiras, nas terras brasileiras, eles encontraram um povo totalmente diferente do que eles estavam acostumados a ver. Primeiro, que eram povos de pele escura, viviam nus, sobreviviam pela natureza, eram povos que não tinham força física. Eles tentaram ver o que poderia, né, fazer com esse novo tipo de gente que eles acharam que era novo, e foram tentando aculturá-los. Mas a gente conhece algumas coisas do índio que a gente vai relembrar agora. Primeiro, o índio, ele vivia nu, eram povos que trabalhavam junto com a natureza, amavam os animais, não fazia nada com a natureza se não fosse para a sobrevivência, e se depararam com pessoas totalmente o oposto das crenças que eles tinham. A religião foram obrigadas a seguir o catolicismo, que José de Anchieta veio junto com a esquadra de Cabral, tempos depois, e tentou mudar a religião dos índios, né? Tentou mudar o estilo de vida. Mas a gente também tem a outra parte de que os índios ajudaram muito. Na época do escambo, né, que era aquela troca de mercadorias, quando os portugueses viram que o pau-brasil aqui era uma madeira que daria lucro lá na Europa, eles passaram a fazer essa troca com os índios. Eles traziam roupas, traziam perfume, traziam batons, traziam coisas que o índio não estava habituado a conhecer. Então eles acabaram levando a nossa produção de pau-brasil, a nossa produção natural de pau-brasil para a Europa, e se saíram muito bem nesse tipo de mercado. E os índios passaram a não querer ser escravizados. Porque os índios começaram até ajudando, mas quando eles se depararam com a escravização, eles passaram a se revoltar. Então foram constantes os conflitos, foram constantes as guerras entre eles, e que o índio ele era desfavorecido de armamentos e de técnicas, né, de luta, porque na época que os índios viviam na natureza, eles não tinham nenhuma intenção de combate. Eles só queriam a sua sobrevivência. E o homem branco, como é chamado, os portugueses, os europeus que vieram para cá, principalmente os portugueses, eles trouxeram um estilo de vida diferente. Não se preocuparam em perguntar se o índio queria mudar. Apenas fizeram uma imposição desse novo estilo. E no nosso livro aqui nós temos o índio brasileiro, que atualmente nós ainda temos alguns índios que hoje eles precisam ter sua identidade escondida, porque não tem espaço, ele não tem terras, ele não tem acompanhamento, porque a FUNAI, que é a Fundação Nacional de Amparo ao Índio, foi criada justamente para dar esse suporte, acaba não dando, porque a política do Brasil, ela não vê esse crescimento do índio. É como se eles não existissem na nossa sociedade. Infelizmente é assim. Eles trouxeram para a gente tanta coisa boa, tanta parte da cultura, o modo de vida, que hoje nós usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, a questão de dormir de rede, de caçar, a questão da religiosidade, de cuidado com a natureza. Já imaginou se os índios ainda tivessem cuidando da natureza, a gente tinha uma natureza ainda preservada. A delimitação das terras dos índios foi feita na época do outro presidente, do Lula. Mas quando esse novo presidente entrou, ele não deixou mais as terras para os índios, porque ele acha que o índio ele tem que lutar pelo seu pedaço. Mas se a gente for fazer uma análise do passado, a gente vê o quê? Que o índio ele tem direito
porque eles já estavam aqui quando surgiram os brancos, quando surgiram o homem branco, os europeus. Os europeus gostam de dizer que a terra não era de ninguém, mas o Brasil já era, já pertencia aos indígenas, né? E a gente vê também que hoje ocorre um choque muito grande de cultura, porque nós juntamos a cultura branca, a cultura negra e a cultura indígena. Então, a gente fez essa miscigenação, a gente utiliza um pouquinho de cada um e vai formando o povo brasileiro hoje. Mas, perguntando para vocês, a importância da existência do índio para nós brasileiros, foi boa ou foi ruim? A resposta que eu daria é que foi boa. Porque se não fosse o índio lá atrás, o índio da época do descobrimento, se não fosse a cultura deles, a forma como eles cuidavam da natureza, a gente não tinha evoluído, né? Então a gente tem que colocar na cabeça que a participação indígena aqui no nosso Brasil, ela foi de fundamental importância para o que a gente é hoje. Para que a gente não esqueça de que foram eles que cuidou antes do nosso espaço e que agora o homem branco ele está querendo excluí-los dessa sociedade. Uma curiosidade que eu vou dizer para vocês agora é que muitos índios eles se escondem, eles não querem mostrar a sua identidade porque eles acreditam que se eles fizerem isso eles não vão conseguir emprego, eles vão ser perseguidos, eles vão ser maltratados. Eles se escondem e vivem como a gente, vestido, com, procurando algo para fazer, eles vivem do artesanato muitas vezes, do trabalho pesado. Isso é ruim, porque o governo poderia dar um suporte maior, né, para quem ter essa condição de índio, para que não morra a nossa cultura. Certo? Na agenda online tem uma atividade para vocês fazerem sobre isso no livro. Façam, leiam o conteúdo, as páginas que vão ser indicadas e façam a atividade que na próximo retorno das nossas aulas a gente vai corrigir, tá certo? Abraço!